Todas as pessoas são filhos de Deus. Qual é o limite entre a intimidade e o temor a Deus? Como ser íntimo de Deus sem diminuir a sua autoridade? O que é sucesso? Essas e outras perguntas eu quero responder nesse vídeo. Salve, salve! Pedro Dias por aqui, seja bem-vindo ao canal Renovadamente. Olha só, hoje é mais um daqueles vídeos onde eu respondo algumas perguntas que a gente fez lá na caixinha de perguntas do Instagram. Então assista até o final que tem umas perguntas boas aqui. A primeira pergunta é: o que é sucesso para você? Olha só, recentemente eu gravei um vídeo falando do sucesso do ponto de vista de Deus. Eu vou seguir essa linha de raciocínio. Se fosse para resumir em uma frase, eu diria que sucesso é viver aquilo que eu nasci para viver. Sucesso é viver o meu propósito. Mas o que é propósito? Eu li um livro um dia desses onde os autores dão uma definição boa de propósito. Eles dizem que o seu propósito é o casamento da sua missão com o seu chamado. Ou seja, a sua missão é aquilo que você nasceu para fazer e o seu chamado é aonde Deus te chamou para estar. E Deus nos chamou para estar na sua presença. Sucesso é cumprir aquilo que você nasceu para fazer, estando no lugar onde você nasceu para estar. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, alguém pode ter o sonho de ser um jogador de futebol, e então ele se esforça e realiza esse sonho. E ele vai para lugares onde ele sempre sonhou ir, ele tem coisas que ele sempre sonhou em comprar. E aos olhos do mundo, essa pessoa foi uma pessoa de sucesso. Mas dentro de si mesmo, no seu interior, ele se sente um fracassado, porque de certa forma ele sacrificou o seu chamado para cumprir a sua missão, e isso não é sucesso. E é por isso que muitas pessoas, mesmo chegando ao sucesso deste mundo, ainda se sentem fracassados, e muitos tendem à depressão, porque sacrificaram o seu chamado, que é estar na presença de Deus, para realizar um sonho. Muitos poderiam olhar para a vida de Jesus e pensar: Jesus foi um fracassado, pois morreu em uma cruz em meio a 2 ladrões. Mas a verdade é que Jesus veio com a missão de morrer numa cruz. Então nós podemos olhar para Jesus e pensar: ele foi um fracasso, quando na verdade ele teve sucesso em sua missão. Então, para mim, sucesso é viver aquilo que Deus planejou para mim, viver o meu propósito e fazer aquilo que eu nasci para fazer, sem nunca sair de onde eu nasci para estar, que é na presença de Deus. A segunda pergunta é: qual a parábola de Jesus que mais te toca? Cara, a parábola de Jesus que mais me toca, é claro que tem muitas parábolas que tem muitos ensinamentos e que nos tocam em diferentes aspectos da nossa vida, mas a parábola que eu acredito que é a parábola mais rica da Bíblia, que contém mais ensinamentos, é a parábola conhecida como parábola do filho pródigo, que na verdade é uma parábola que fala sobre 2 filhos e um pai. Essa parábola fala mais ou menos o seguinte: fala sobre um filho mais novo que pega a sua parte da herança e vai morar longe do pai e gasta toda a sua herança de forma negligente e se arrepende e volta para casa do pai, e ele é recebido com festa pelo pai. E também fala sobre um irmão mais velho que nunca saiu da presença do pai, que sempre trabalhou e sempre obedeceu às ordens do pai, mas que nunca enxergou o pai como pai. Jesus conta essa parábola diante de 2 públicos, diante de um público de pecadores, pessoas que não seguiam as leis e os caminhos de Deus, e diante de um público considerado como religioso, pessoas que seguiam as regras, mas que faziam das leis o seu Deus. E nessa parábola, Jesus revela a paternidade de Deus. Jesus revela Deus como um pai, e é por isso que essa parábola me toca tanto. Ela fala sobre como Deus nos ama incondicionalmente, mas como nós podemos viver dentro de um sistema religioso sem nunca desfrutar da paternidade de Deus, e como as nossas escolhas podem nos levar para longe de Deus também. Mas, de qualquer forma, Ele é nosso Pai e Ele nos ama. É isso que Jesus revela nessa parábola. Terceira pergunta é: todas as pessoas são filhos de Deus? Na verdade, não. Todos nós
nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, segundo a Bíblia. Porém, por causa do pecado, nós fomos separados de Deus e nos tornamos inimigos de Deus. Então, quem é filho de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que aceitaram o sacrifício do unigênito de Deus, ou seja, de Jesus, o Filho único de Deus que entregou a própria vida em favor de muitos. Todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus, então, passam a ser filhos adotivos de Deus. E Jesus, ele deixa de ser o unigênito, o único Filho de Deus, para ser o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Portanto, nós somos filhos de Deus por adoção. E a tinta da caneta que assina o nosso processo de adoção é o sangue de Cristo. E a resposta é que não são todas as pessoas que são filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus são aqueles que fazem a vontade do Pai e que são guiados pelo Espírito de Deus. Próxima pergunta é a seguinte: qual a diferença entre frutos do Espírito e os dons? Que Deus te abençoe e continue nessa força. Valeu, irmão, você que mandou essa pergunta. Deus te abençoe também. Cara, é interessante, é uma pergunta importante, porque muitos de nós confundimos frutos do Espírito, ou melhor, o fruto do Espírito e os dons, que na verdade são coisas diferentes. Os dons são como presentes de Deus ao ser humano, como ferramentas para o cumprimento de um propósito, que é a edificação da Igreja de Cristo na Terra. Enquanto que o fruto do Espírito é um resultado da habitação do Espírito em nós. Ou seja, quando o Espírito Santo habita em nós, nós começamos a frutificar. As evidências de que o Espírito Santo está habitando em nós é o fruto do Espírito, descrito por Paulo no livro de Gálatas. Então, nós temos que entender que dons são diferentes de fruto do Espírito. Por exemplo, os dons não têm o poder para nos salvar. A Bíblia fala sobre pessoas que chegarão naquele dia diante de Deus e dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome, fizemos muitos milagres. E Deus vai olhar para eles e dizer: eu não vos conheço, porque os nossos dons não têm a capacidade de nos salvar. Enquanto que o fruto do Espírito é uma evidência da nossa salvação. Significa que o Espírito está agindo em nós para que nós possamos adquirir o caráter de Cristo em nós e frutificar segundo o Espírito. E a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, naquele dia, Deus olhará para aqueles que têm o fruto do Espírito e eles serão reconhecidos por Deus. A próxima pergunta é: qual é o limite entre a intimidade e o temor a Deus? Como ser íntimo sem diminuir a autoridade de Deus? Olha só, essa é uma pergunta muito interessante e muito importante, que fala sobre intimidade com Deus, mas fala sobre a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Muitas pessoas têm um certo grau de intimidade, mas quando se trata da autoridade de Deus sobre si, não é da mesma forma. E muitas pessoas entendem a autoridade de Deus, mas não têm a intimidade que deveria. E pensando na resposta para essa pergunta, eu cheguei a uma conclusão, que o único jeito de ser íntimo de Deus e manter a autoridade dele sobre a nossa vida é reconhecendo a paternidade de Deus. Deixa eu te explicar melhor. Olha só, a Bíblia fala sobre Deus como nosso Senhor. Isso nos remete à autoridade de Deus. Ele é o nosso Senhor e ele tem autoridade sobre a nossa vida. E a Bíblia fala também sobre Deus como um amigo. E isso remete à intimidade com Deus. E o único jeito de Deus ser o nosso amigo, ou seja, ter intimidade conosco, sem perder a sua autoridade, é o reconhecendo como pai. Porque o pai é essa figura de autoridade para o filho, mas também é um sinônimo de intimidade, alguém que nos conhece desde que nós nascemos. Então, eu acredito que o único jeito de ser íntimo de Deus, sem diminuir a sua autoridade sobre a nossa vida, é reconhecendo Deus como Pai. Esse foi mais um vídeo Renovadamente Responde. Espero que você tenha gostado, espero que tenha tirado dúvidas. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e deixar o seu comentário.
Que Deus abençoe você e até o próximo.